Então vamos lá, pessoal, vamos à nossa sexta aula de cálculo diferencial ou simplesmente derivada. E essa aula veremos apenas a resolução de exercício. Os conhecimentos que nós iremos aplicar então nesta aula são conhecimentos que nós vimos na aula 1, na aula 2, na aula 3, na aula 4, até então, a aula 5. Então, se você não viu pelo menos a aula anterior, que foi a aula então de regra de derivação, eu recomendo que você veja primeiro lá. Agora, se você não viu essa aula, é porque você não está nos nossos cursos. Então, esteja nos nossos cursos online, ou seja, adquira então esse curso, que faz parte então, dos nossos cursos online, para você poder então ficar craque. Essa aula então apenas disponibilizei aqui no YouTube, só para você então poder ver o que você está a perder então nos cursos então online. Mas não te preocupe, nós veremos aqui então diversos exercícios, que com esses exercícios também você ficará então super craque, apenas assistindo aqui então no YouTube. Mas para um conhecimento então super completo, ficar mesmo craque, é lá então nos nossos cursos. Os contactos para ingressar no curso estarão na descrição desse vídeo. Eu sou Julinho Mamadi e te vejo então nos nossos cursos. Até lá! Olha aqui, temos assim cálculo diferencial ou simplesmente derivada. Temos assim derivada aí então exercício. Amigo, acabamos de ver aqui então diversos exercícios só para você poder ficar craque. A propósito dos exercícios que eu tenho aqui, sem exercícios daqui foram cobrados no exame de admissão, todos os exercícios desta aula, sem exercícios daqui foram cobrados no exame de admissão, eu trouxe só para te trazer então esse conceito e você está ficando então craque na totalidade. Agora veja quem está para cima e vamos ler então este aqui número 1. Quais são as coordenadas do ponto de tangência da curva definida então pela essa expressão que nós temos aqui e a reta da equação como sendo essa aqui? Eu sei que você não percebeu nada, mas logo a seguir vamos ilustrar aquilo que está acontecendo aqui. Veja, eu posso ter aqui então aí o eixo y e o eixo aqui então x. Exatamente assim. Agora, note aqui. Esta aqui não é uma parábola. Isto é uma parábola. Logo, então, posso colocar aqui exatamente assim. Eu poderia colocar assim, para lá vai. Agora, nesta parábola, poderia existir, então, um ponto de tangência entre esta reta. Atenção, essa aqui é uma reta. Nós vimos, então, essa expressão, ou seja, vimos reta dessa natureza, aí então no exercício de número, não, na aula 1. Atenção, esta reta nós estudamos na aula 1, vimos que assim está representada aqui a equação geral aí da reta. Poderia ser aqui uma reta que poderia passar então num ponto de tangência, eu posso colocar aqui neste ponto. Agora, neste ponto passa então uma reta exatamente assim. Agora, veja, nesse ponto de tangência, eu posso colocar como sendo aqui então um x1 no ponto de tangência e corresponde também aqui então aí o y1. Exatamente assim. Agora, quais são as informações que nós precisamos? Nós precisamos quais são esses valores no ponto de tangência. Por exemplo, então, o x1 e o x, então, x1 e y1. Exatamente assim. É essa ordenada então, que aparece aqui nas opções. Ou seja, quais são então, os valores da coordenada aqui então, do ponto de tangência. Veja aqui. Desta curva definida então por essa expressão que nós temos aqui. Agora, como encontrar então esse valor? Atenção, nós vimos aqui então o conceito de derivada, até foi então na aula 2. Na aula 1 vimos como fica uma reta, estudamos reta então paralela, perpendiculares, por aí vai. Mas na aula 2 desse nosso curso completo, vimos a definição de derivada. Nós dizemos assim, definição de derivada está diretamente aqui então, ligado ao coeficiente angular tangente aqui a um certo ponto numa certa curva, tá? Agora, esse coeficiente angular calculamos aqui então pela derivada. Ou seja, derivada desta parábola, esta parábola aqui está y, tá? Derivada de y no ponto de tangência, como sendo aqui então o x1, será igual então ao coeficiente angular m, então da reta tangente àquele ponto, tá? Exatamente assim. Agora veja, nós não podemos encontrar aqui então o coeficiente angular desta reta que nós temos aqui. Sim, podemos. Veja que nós podemos colocar aqui então o 5x mais o y menos 2 sendo igual a 0. Agora, o que seria então o coeficiente angular desta reta? Amigo, desta forma aqui, está na sua forma geral. Nós podemos colocar esta reta na sua forma então reduzida. É isso que nós vimos na aula 1. Nós trabalhamos bem com isso. Agora, na sua forma que está reduzida, foi y é igual a ax, ou pode ser que está aí mx, tá? O mx mais assim também. Assim temos a sua forma então reduzida. Agora, vamos então isolar aqui o y, só para encontrarmos aqui então aí o m, que é então o nosso coeficiente angular. Veja aqui, o y será igual, passa esse para lá, ficamos positivo, e passa aqui para lá, fica negativo. Logo, ficamos aqui então com menos 5x mais 2. Então, essa aqui poderá ser então, a equação reduzida
desta reta. Na equação reduzida da reta é bem, ou fica mais simples visualizarmos o valor ainda de m, que é o coeficiente angular. Logo, o nosso m será igual a quem está a menos 5. O m ou a, simplesmente a, amigo, é a mesma coisa aqui. Então, a derivada desta função, vamos aí. Derivada, você pode colocar como sendo aqui está f de x, essa função, só para facilitar aqui a minha vida. Derivada dessa função f de x no ponto 1 será igual então assim a menos 5. Exatamente assim. Essa informação que vai te fazer então resolver este problema. Como assim, Júlio? Veja, já temos aqui então aí a parábola que foi dada aqui. Nós podemos colocar aqui ao lado. É x ao quadrado menos 5, menos 7x mais 3. Vamos aqui então, e f de x, vamos colocar como sendo f de x é igual a então a x ao quadrado menos 7x mais 3. Exatamente assim. Deixa-me conferir aqui só para não cometer então nenhum erro. É isso que está aí. Agora vamos aí, então. A derivada desta função no ponto x1, neste ponto aqui tangência, que é o x1, será igual ao coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Já encontramos o coeficiente angular aqui, é este, o que falta apenas só derivar. Regra de derivação, que foi então a nossa aula então, anterior. Veja aqui, dada com uma função f de x, sendo igual então a x elevado a n, derivada dessa função aqui f de x, então a derivada será igual a n, basta descer então esse para lá, multiplica então pelo x, o n reduz aqui então uma unidade. Agora vamos lá aplicar aqui. Aplicando aqui ficamos com 2 vezes o x elevado aqui então a 1, tá? Simplesmente assim. Menos o 7. Derivada de uma constante é igual então a 0, tá? Agora já temos essa nossa expressão. Agora que tal eu levar então x1, colocar aqui então nesse ponto para encontrar o coeficiente angular. Veja, o f de x1 será igual a 2 vezes o x1 menos o 7. Agora, este aqui é igual então ao coeficiente angular. Ou é o coeficiente angular. Veja aqui. Já vimos que esta parte aqui é igual ao coeficiente angular. Agora, então, para levar esse menos 5, colocarmos aqui. Ficamos aqui então com menos 5. Será igual a 2x1 menos 7. Passando esse para lá, ficamos assim então com 2x1. Será igual. Aqui teremos o menos 5 mais então o 7 é igual a 2. O x1 será igual a então 1. Logo, este ponto aqui, nós podemos afirmar que é igual a então a 1. Já encontramos aqui então um dos pontos, ou seja, já encontramos a abscissa no ponto de tangência. Agora, como encontrar a ordenada? Para você encontrar a ordenada, pode levar então esta parábola, ou pode levar então esta reta. Qualquer que seja aqui então a parábola ou esta reta, não tem problema você encontrar então o y correspondente. Visto que nesse ponto de tangência é onde as funções são iguais. Neste ponto aqui então as duas funções são iguais. Logo, esta parábola ou esta aqui apenas tem um único aqui então y, como sendo aqui então y. Neste ponto aqui onde as funções são iguais. Vamos lá levar então se colocarmos aqui, não tem problema. Ficamos aqui então o f1 será igual a 1 elevado ao quadrado menos o 7 vezes x mais o 3. Agora veja, este aqui é igual a 1. 1 mais g ficamos com 4, logo aqui é 1, coloca então 1. Logo, menos 7 mais 4 é igual assim a, então, a menos 3, exatamente assim. Logo, no ponto de tangência ficamos aqui então com x1 e y1, x1 e y1, logo ficamos com 1 e menos 3, exatamente assim. O e menos 3 é que a alternativa é a alternativa em si, C. É isso que você deve fazer, e assim você então pode interpretar a derivada e dominar então bem a derivada. Agora, aqui vamos exercitar apenas só um pouco com algum exercício. Eu acredito para o pessoal então que viu aula 1, ou seja, nossa primeira aula, na aula 1, a aula de número 5, visto que essa é a aula de número 7. Para a pessoa que viu a aula anterior, que fala então número 5, não tem problema quando há este exercício. Até vou colocar aqui ao lado só para demonstrar que então não tem problema mesmo. Veja aqui, diz assim, encontre a primeira derivada. Veja que lê primeiro. Encontre a primeira derivada das seguintes funções. Apenas eu quero uma primeira derivada, ou seja, derivar apenas uma vez. Veja aqui. Ao lado aqui eu posso copiar então este exercício. Vamos copiar aqui então mais para aqui, só para nós podermos derivar e vermos que isso aqui também é simples. Derivada sempre foram simples e sempre será. Vamos então, f de x sendo igual a 5x mais o 3x. Vamos colocar aqui então bem mesmo, tá? Mais o 3x menos o ln de x mais o seno de x. Essa não é uma aula então que nós iremos apressar aqui, tá? Será uma aula então com muita calma, só para você ainda poder então, entender bem esse assunto. Veja aqui, se eu derivo então aqui, implica o quê? Implica então derivar toda essa expressão. Derivar de soma ou subtrações ou adições será igual a quem está a subtração e adição então, das mesmas funções. Mas, amigo, vimos na aula anterior que umas
o v mais u, mais ou menos aqui derivada, será igual aqui então a u derivada, mais ou menos, aí então u, ou seja, v derivada mais ou menos assim, u derivada. Isso que nós vamos aplicar aqui. Agora veja, podemos derivar esta parte, ficaremos aqui então com 5x, 5 elevado a x, derivada, mas derivamos essa parte, o 3x assim derivada, tá? Menos, derivamos esta parte que o ln de x derivada, e derivamos essa parte aqui, mais o seno de x derivada. O que seria então a derivada ainda de uma função exponencial desta natureza, meu amigo? Bastará apenas colocar aqui então ln de 5 derivada dessa expressão, vezes, agora copia a mesma expressão que o 5 elevado a x, vezes, e leva esta parte aqui de expoente, o x, e deriva. Mas são propriedades que nós vimos na aula anterior, não vamos repetir isso aí. Agora, esta parte aqui, então, ficamos com 3, exatamente assim, menos o ln de x derivada, ficará então simplesmente aqui, então, leva esta parte, coloca então em cima, ou seja, fica então em cima da derivada, que divide. Agora, esta parte ficamos aqui, então, subindo com x, mas o seno derivado é igual então a cosseno. Vamos colocar aqui então o cosseno de x. O seno de x igual aqui está cosseno de x, derivada. Agora veja, esta parte aqui então, ficamos com 1, tá? Ficamos nesse ln de 5 vezes o 5x. Aqui ficamos com 1 vezes 1, mas aqui teremos o 3, menos derivada dessa aqui, tá aqui, derivada de x, veja aí. Ficaremos aqui então com 1 vezes o x, 1 menos 1. Logo, aqui dá 0. Então, 1 elevado a 0 é igual a 1. Então, ficamos simplesmente aqui então com 1. Logo, derivada de x é igual a 1. Ficamos 1 sobre x mais o cosseno então de x. Agora, veja, nós podemos organizar apenas um pouco só. Ficamos aqui então com 5x elevado a 5. 5 elevado a x, ln de 5. Aqui ficamos com mais, pode colocar então mais cosseno de x, menos 1 sobre x mais 3. É assim que nós podemos fazer. Atenção, essa é uma questão então, de alternativa. Lá nas alternativas dependerá do tipo que irá aparecer. Então você pode reajustar os termos de acordo então, com a sua opção. Agora vamos então para a linha B. Posso colocar como sendo aqui então a linha A1, a linha, ou seja, número 2A, número 2B. Exatamente assim. Então, número 2B, eu vou ter que colocar então mais para baixo aqui. Vamos colocar aqui então aí em B. Veja aí, eu posso colocar aqui então f de x sempre igual a 1 menos, assim então, o cosseno de x mais o seno de x, assim, ao quadrado. Agora, deriva assim. Nós queremos então derivar a sua primeira derivada. A primeira derivada será igual aqui então a f derivada, sendo igual, deriva toda essa parte aqui. Veja, temos aqui então as somas, subtrações, por aí vai. Será igual aqui então derivada menos o cosseno aqui então derivada, mais o seno de x ao quadrado também derivada. Derivada, isso é como uma constante. Derivada de uma constante é igual então a zero. Logo ficamos aqui então com zero, esta parte aqui. Não precisa mais colocar. Agora, o cosseno derivada, amigo, f de x, assim, derivada será igual. O cosseno derivada é igual a quem está menos seno, tá? O seno derivado é igual a então cosseno positivo. Mas o cosseno derivado é igual a então menos seno. Logo ficamos aqui então com menos por fora, entre parênteses, menos o seno de x. Mas esta parte aqui derivada, amigo, precisa até tomar então muita atenção quando você encontra uma expressão assim. Também resolvemos na aula anterior e vimos como é que isso aqui se resolve. Mas atenção, veja aqui. Esta função é do tipo f de x sendo igual a a mais b, ax mais b elevado a quem está n. Agora, se eu derivo, então, esta função será igual. Teria que levar, então, esta parte, descer para esta daqui, está multiplicando o n, vezes. Agora, faça aqui, então, o ax mais o b e reduza aqui, então, uma unidade, que é n menos 1, vezes. Agora, leva esta parte, apenas separa essa parte aqui, então, da base e deriva. Que é o ax mais o b, aí, então, deriva. Vamos aplicar aqui. Veja, o seno assim ao quadrado é a mesma coisa colocar assim, então, o seno de x ao quadrado. Para os craques de trigonometria já sabem ainda dessa informação. Porque também nós temos nossos cursos de trigonometria, meu amigo. Não é para você ficar de fora, tem que admitir este ano. Agora, essa parte aqui ficamos com o quê? Com seno de x elevado a quem está ao quadrado. Derivada desta parte assim, veja, iremos aplicar aqui então nossas propriedades, só para pouparmos nosso tempo aqui, tá? Ficamos assim. Ficaremos assim com duas vezes. Aqui temos o seno de x, tudo isso elevado a quem está a 2, menos uma unidade vezes. Agora, esta parte aqui também derivada. Ficamos aqui então com seno de x derivada. Agora, vamos continuar aqui então f de x derivada será igual.
Menos com menos dá mais. Ficamos aqui apenas só com seno de x. Mas, aqui temos duas vezes. Agora, esta parte aqui ficamos apenas só com seno de x, tá? Esta parte, visto que o 2 menos 1 é igual a 1. Então, esta parte do lado daqui a 1, ficamos apenas só com seno. Vezes, assim, então, derivada de seno é igual a cosseno. Cosseno, assim, de x. Agora, o f de x, então, a derivada será igual a seno de x, mas, olha aqui, aqui eu posso, então, também colocar em evidência o seno de x. Visto que aparece aqui. Logo, ficamos aqui, então, com 1. Mas, agora, esta parte ficamos apenas só com duas vezes o cosseno de x, porque o seno ia ficar então, aqui em evidência, não é? Exatamente assim. Agora, essa aqui então, que você poderia fazer, então, é assim que nós podemos então, fazer. Agora, mas quando a simplificação depende da alternativa, depende das opções, você reajusta de acordo com as opções. Agora, veja, então, neste lado, então, posso colocar então, a questão de aí, a linha C. Temos aqui, então, não pode se esconder aqui. Veja que ainda temos o f de x, neste caso, sendo igual a quinta x ao quadrado, sobre a ln de x. Vamos derivar essa expressão. Então, esta quinta derivada, eu posso colocar aqui, então, o f de x derivada será igual. Veja que temos uma função em cima e uma função embaixo. Derivada de quociente. O que acontece quando nós tivermos aqui, então, uma função desta natureza, a, então, derivada? Será igual, basta colocar aqui, então, v vezes u, menos v vezes u, tá? Exatamente assim, que divide aqui então, pelo u ao quadrado. Deriva aqui e deriva aqui. Simplesmente assim. Agora, basta colocar em cima, como sendo aqui então x ao quadrado vezes o ln de x, menos, atenção, coloco-se a negativo, x ao quadrado vezes o ln aqui então de x, e depois coloco então o ln de x, assim aí, ao quadrado. Agora, veja aqui então, presta muita atenção aqui deste lado. Basta derivar aqui, deriva mesmo, deriva aqui, e deriva aqui, como nós vimos nesta propriedade aqui. Amigo, acompanha aqui, está passo a passo, só para você poder ficar craque. Veja aqui, o f de x, a derivada, será igual. Agora, em cima, veja, derivada desta parte, ficamos com 2 vezes x, vezes o ln de x, menos, agora ficamos com x ao quadrado, vezes, derivada desta parte aqui, ficamos com 1 sobre o x. Derivada, ou a função f de x, sendo igual então, a logaritmo de função 1. Se eu derivo, então, esta parte será igual aqui, então, a u derivada, que divide aqui, então, pelo u. Exatamente assim. Agora, se eu coloco, então, x em cima aqui, derivada é igual a 1, e embaixo você divide, então, por essa expressão aqui, que é simplesmente u. Agora, corta essa parte, então, corta essa parte. Ficamos assim, então, embaixo, como sendo, então, assim, ao quadrado. Veja aqui. O f de x derivada será igual, em cima nós ficamos com 2 vezes x, vezes o ln de x, menos, aqui ficamos simplesmente aqui está com x, que divide assim está por ln de x elevado assim ao quadrado. Agora vamos continuar aqui então, temos aqui então o f de x derivada será igual, agora eu posso colocar em evidência então o x, ficamos aqui então com x evidência, será igual aqui então 2 vezes o ln de x, menos uma unidade, que divide aqui então pelo ln de x elevado assim, ao quadrado. Coloquei evidência aqui então o x, aqui ficamos apenas só com 2 vezes assim ln de x, vezes esta parte aqui, meu amigo, é a mesma coisa multiplicando por 1. Essas operações, para você que está acompanhando esses cursos, você não tem problema. Começamos no nível 1, matemática básica, tá? Introdução mesmo à matemática. Começamos a caminhar, até estamos aqui, então, vendo aqui então aí os conteúdos do nível superior. Agora, veja aqui então desta parte aqui nós podemos continuar. Esta aqui ia ser então a nossa derivada dessa expressão. Agora veja quem está aqui embaixo. Atenção aí. Temos o seguinte. Encontre a segunda derivada das seguintes funções. A propósito, temos aqui apenas uma única função. Agora temos aqui então o f de x sendo igual a x elevado ao cubo vezes o ln de 2x. Exatamente assim. Agora se eu aplico então a derivada aqui, o f de x assim está derivado, mas lê a questão. Encontre a segunda derivada das seguintes funções. Até poderia ser apenas da seguinte função, porque temos apenas uma função. Agora, para você encontrar aqui da segunda derivada, isso implica aqui. Basta encontrar aqui a primeira derivada, e depois da primeira derivada, deriva mais. Já temos aqui a segunda derivada. O símbolo é este aqui. Agora, veja, a primeira derivada, como é que isso poderia ser? Temos aqui então aí o produto. Função aqui então, duas funções aqui estão se multiplicando. Vamos então ao lado e veja aqui. Quando você tiver então a função u vezes a função v, será igual, esta aqui está derivada, será igual aqui está a u vezes v, mais u vezes v. Deriva primeiro e deriva último.
exatamente assim. Essa foi uma das propriedades que nós vimos na aula anterior e aplicamos, vimos diversos exercícios, então super nice, só para você tentar poder ficar craque. Veja quem está embaixo, vamos acompanhar aqui. Agora, coloca então essa função, repita aqui, o x ao cubo vezes o ln de 2x, some com x ao cubo vezes o ln de 2x. Agora, deriva aqui e deriva aqui. Vamos então, o f de x, derivada, que é a nossa primeira derivada, será igual, derivada desse ponto, ficamos aqui então com 3x vezes 3x elevado ao quadrado. Porque você tem que descer então este aqui 3, vai para este lado aqui então, multiplica então por esta parte aqui então, reduz aqui uma unidade, ficamos apenas só com 2, vezes o ln então de 2x. Mas aqui ficamos com x elevado ao cubo vezes derivada dessa expressão, também apresentei lá, seria aqui então a derivada, que será igual então a 2, que divide, e copia essa expressão como está aqui, ficamos aqui então com 2x. Seria aqui então essa parte aqui derivada, e que divide então por esta parte, simplesmente aqui sem aplicar a derivada. Agora, a derivada de 2x, amigo, derivada, ficamos aqui apenas só 2. Simplesmente aqui então ficamos com 2, tá? Agora, eu posso cortar este com este e corto então este com este. Ficaremos apenas aqui 2. Logo, ficamos assim, tá? O f de x, derivada será igual a 3x ao quadrado vezes o ln de 2x, mas esta parte ficamos aqui então com x ao quadrado. Agora, como já encontramos aqui na primeira derivada, também poderia então simplificar essa expressão, mas não precisa. Eu te recomendo que você então aplique mais aqui então aí a segunda derivada, que é a nossa questão. Vamos aplicar aí então a segunda derivada. Segunda derivada. Ficamos aqui então aí o f de x, então a segunda derivada, aqui já posso começar então a colocar então mais para baixo, vamos apagar aí, será igual. Aqui aplica a mesma derivada, veja, a derivada deste ponto daqui novamente, ficamos com que? Vamos derivar aqui então em parte, vamos derivar aqui. Seria então o 3x ao quadrado vezes o ln de 2x. Agora, esta parte aqui está derivada, mas o x ao quadrado também aí derivada. Veja que temos aqui ainda duas funções. Agora, aqui nos apresenta a derivada de de produto, não é? Derivada de produto, você deriva aqui então esta parte aplicando aquela regra que nós vimos. A segunda mesmo derivada dessa expressão será igual. Agora, façam-se o 3x ao quadrado vezes o ln aqui está de 2x, some o 3x ao quadrado vezes o ln aqui está de 2x, mas derivada dessa parte ficamos apenas simplesmente aqui está com 2x. Agora, deriva aqui e deriva aqui. O f de x, segunda derivada, será igual. Essa parte ficamos aqui então com 6x, tá? Derivada aqui então ficamos com 6x, vezes o ln de 2x, mas aqui ficamos com 3x ao quadrado, vezes, derivada aqui ficamos com 2, que divide então por 2x. Corta esta parte, corta essa parte e corta esse x com esse x. Ficaremos apenas só com 3x. Logo, vamos concluir aqui. Ficamos aqui então a segunda derivada dessa expressão será igual a 6x vezes o ln de 2x, entre parênteses aqui, pode ser, mas, agora, esta parte temos aqui então mais 2x. Veja, aqui apenas ficamos com 3x e aqui temos 2x. Com certeza teremos então o 5x. Essa aqui é a nossa segunda derivada desta expressão. Acompanhe esses nossos passos. Então, é assim que nós podemos fazer então, essa nossa primeira parte. Então, é assim que nós podemos derivar o assunto, então, muito simples de derivar. E vamos então para o próximo exercício, só para você então, poder ficar então craque. Vamos a isso. Olha aqui, temos o seguinte, considere a função f de domínio assim tá R, sendo que o f de x é igual assim a cosseno de x. O f de x sendo igual assim tá a cosseno a então de x. Qual é a expressão que define a derivada no ponto de abscissa sendo igual a, então, a x sendo igual a, então, a π, tá? O x sendo igual a π. Agora, qual desses aqui então, define esta derivada então, neste ponto aqui? Atenção, veja aqui, quem aqui está a derivada dessa função? Enquanto temos aqui então um ponto específico, nos apresenta então essa expressão. Como eu disse na aula 2, amigo, aquelas duas expressões que nós vimos então, de cálculo e definição de derivada, são muito importantes então, para então, aplicação em diversos momentos. Vamos ver aqui então onde é que nós podemos aplicar então, neste momento aqui. Agora, na aula 2, nós aplicamos então, aquela outra fórmula, que foi essa aqui, que é o limite, ou seja, derivada de x será igual a limite, quando h tende a 0, tá? De f de x mais o h menos assim tá o f. Se aqui tem f de x1, aqui posso colocar então f de x1, que divide então aí pela h. Agora, outra forma foi essa aqui. O f de x aqui está num ponto específico que é o x1, será igual a então a limite, quando x for aí, então, ou se tender aqui então a x1, em cima podemos colocar aqui então f de x
neste caso aqui está menos o f de x1, que divide pelo x menos o x1. Atenção, vimos que esta fórmula nós usamos só para encontrarmos a derivada aí, ou seja, nos ajudava só para encontrar então a derivada, não só, também pode encontrar aqui então a derivada num ponto específico. Eu expliquei isso então nas aulas anteriores. Enquanto que então esta aqui nos ajudava, amigo, era então uma forma então muito importante, só para nós, ou seja, para nós encontrarmos a derivada enquanto já foi então dado aqui então um ponto específico, como então neste ponto aqui. Veja, nós queremos aqui a derivada de cosseno, mas num ponto exatamente aqui está específico. Qual fórmula nós iremos usar? Vamos usar então esta fórmula aqui. Veja então o lado que nós podemos aplicar aqui. Temos então o f de x, neste caso o f de π. O f aqui então de π será igual a limite quando x tende a então a π, visto que o nosso ponto então é o π, tá? Será igual a quem está aqui. O f aqui, veja, o f que está aqui. Vamos colocar então o cosseno. O cosseno então de x menos o cosseno, neste caso aqui está de π, que divide então pelo x menos o π. Veja, estou a colocar aqui então os pontos de x como sendo aqui então o nosso ponto definido. Veja que apenas substitui então os pontos no lugar. Agora, ao lado aqui nós podemos encontrar aqui então o cosseno de π. O cosseno de π, meu amigo, é igual a menos 1. Para o professor de trigonometria que vem então o curso de trigonometria, não tem dúvida em relação a esse assunto. Veja que vamos colocar então aqui o f de π será igual a limite quando x tende a então a π, em cima ficamos com o que? Ficamos aí então com o cosseno de x menos com esse menos dá mais. Ficamos aqui então com mais 1, que divide aqui então pelo x menos o π. Qual é a expressão que representa isso aqui então aqui embaixo, meu amigo? É a alternativa então A. Veja que o cosseno de x mais 1, que divide aqui então pelo x menos o π. É a opção então A. É isso que você deve aprender e dominar aqui da aula 1 até nesta aula. Agora veja quem está aí no exercício de número, nesse que podemos considerar com o número 2. Ali então foi o número 1. Então é o seguinte, uma função h de um domínio, sabe-se que a derivada, atenção aqui, a derivada está definida então no seu domínio. E é dada então por essa expressão que nós temos aqui. Qual o valor desta expressão aqui? Meu amigo, você precisa ter então um bom entendimento dessa expressão que eu coloquei aqui em cima. Já vimos esta fórmula aqui, exatamente assim, tá? Agora, esta fórmula aqui, se eu afirmo, vamos colocar então aqui embaixo para você poder perceber bem. Agora, veja que ainda temos aqui então o f de ponto, veja aqui, até nós podemos colocar aqui então o f de x1 será igual a limite quando x tende a então a x1, e aqui em cima podemos colocar então o f de x menos, aí então vamos colocar aqui, então, aqui o f de x1, que divide pelo x menos o x1. Agora veja, ele disse que então a derivada é igual a essa expressão. O h derivada já nos deu, temos então o menos 2 mais 3 vezes o cosseno então de x. Agora veja essa expressão daqui e compara com essa expressão. Temos aqui então o x tende aqui então a π sobre 2, o x tende então a π sobre 2. Agora, aqui suposto aqui está por π sobre 2. Esse é o nosso x1 que nós consideramos aqui. Veja, você considera como sendo aqui então x1, exatamente aqui. E aqui embaixo temos menos o π sobre 2, que é esta aqui. Ou seja, aqui estamos a afirmar que é uma derivada num ponto de abscissa aqui então, x1, exatamente assim. Agora, aqui também já foi identificado o ponto de abscissa é igual a quem está x1, é igual a x igual a π sobre 2. Agora, nós queremos aqui então qual seria aqui então o valor. Este aqui está nos dizer indiretamente que queremos ali então aí colocar, ou seja, nós queremos aqui então aí a derivada no ponto aí 1 sobre 2. Mas a derivada já foi nos dado, que é essa expressão que nós temos aqui. O que nos falta, meu amigo, é levar muito esse ponto daqui, suposto apenas no lugar. Veja aqui. Apenas essa expressão aqui então foi apenas, ou seja, colocar aqui só para nos dizer, só para aqueles craques então, que já viu as aulas bem, e craques mesmo que estudaram a derivada, então, a partir do zero, pode conseguir então resolver essa expressão de uma forma que está mais tranquila possível. Veja aqui, eu posso colocar aqui então h, atenção, h do ponto aqui então π sobre 2, tá? Sendo igual menos menos 2, mais aqui está 3 vezes o cosseno de π sobre 2, exatamente assim. Agora, o cosseno de π sobre 2 não é 90 graus, o cosseno de 90 graus não é igual a zero, é sim. Logo, esta parte nós podemos eliminar, ficaremos apenas só com menos 2. Logo, então pode colocar então h de π sobre 2, π, nesse caso sobre 2, será igual a, assim, a menos 2, exatamente assim. A alternativa correta é a alternativa B.
É isso que você deve fazer, sem precisar aqui de errar nada, e assim você resolve essas questões. Agora vamos ver aqui a nossa última página sobre intenção de resolução de exercício. Olha aqui, temos então nossos últimos exercícios. Posso chamar aqui aqui exercício de número 1, aí então número 2, número 3, o número assim está 4. Amigo, vamos ficar então, vamos dominar esse assunto aqui. Considere então a função, essa que nós temos aqui, qual o valor da segunda derivada aí então no x sendo igual a quem está aí a 0. Ou seja, segunda derivada aqui está de f de 0. Vamos aí então colocar ao lado. A primeira coisa que nós podemos fazer é calcular aqui da segunda derivada e depois levar então o f da segunda derivada aqui, quando ela aqui é igual a 0, isso substituir no lugar da função, tá? Ou seja, no lugar de x. Ficamos aqui então com f de x sendo igual. Derivada dessa expressão aqui está derivada será igual a quem está aí a e, coloca então se é, porque derivada aqui está de função exponencial incapaz é Euler, é simples. O f de x sendo igual, por exemplo, a e elevado a quem está 1, será igual a função e vezes o derivada. Exatamente aqui está e, você copia assim, logo coloca então esse o derivada. É isso que nós iremos fazer aqui. Agora, teremos que colocar aqui está aí, copia a primeira função, o 8x mais 1, vezes, então, se 2x mais uma unidade, depois a gente deriva exatamente assim. Logo, ficamos aqui então com f, que é a primeira derivada, será igual a e elevado a 2x mais uma unidade, vezes, aqui então aí 2. Veja que a derivada desta parte aqui é igual a simplesmente aqui a 2. Deriva esta parte igual a 0 e deriva aqui então você encontra aí o 2. Agora, como queremos a segunda derivada, deriva novamente. Vamos aí sentar, tem que derivar então aí novamente essa expressão, para encontrarmos aqui a segunda derivada. Veja, esta parte aqui tem 2, logo não interfere nada aqui na derivada, nós podemos colocar aqui ao lado. Vamos colocar aqui essa função, derivar aqui, ficamos então com e elevado a 2x mais uma unidade, vezes o 2 vezes, mais, e aqui então aplica derivada. O f de x, exatamente essa derivada, segunda derivada, será igual a 2 vezes, vamos colocar aqui então o e, 2x mais uma unidade, vezes assim. Esta parte aqui dá, na verdade, 2. Vamos continuar aqui então mais para aqui. Ficamos aqui então com a segunda derivada no ponto 0. Nós queremos aqui então a segunda derivada aqui então no ponto 0 aqui. Será igual, nesse caso, a 2 vezes o e elevado aqui. Este com este dá 4. Logo ficamos aqui então com 4 vezes. Agora o e elevado aqui em cima. Veja que ficamos aqui então com 2 vezes 0 mais aqui então uma unidade. Logo, o f segunda derivada aqui está com o ponto 0, se ficamos com 4 vezes, assim então é isso que você precisa saber. Agora, veja que a alternativa correta é a alternativa D. Exatamente assim. Amigo, veja aqui, então número 2, vamos calcular aqui. Para aqui valor de x, essa função não é derivável. Amigo, um ponto que essa função não é derivável são nos pontos aqui da descontinuidade. Nos pontos de descontinuidade ou nos pontos em que não faz a parte do seu domínio, uma função aqui não é derivável. Também na aula 3 ou 5, quando nós falamos, ou 4, ali quando nós falamos de derivadas laterais, também dominamos bem esse assunto. Vimos então esse assunto. Agora veja aqui, nós podemos colocar aqui então o f de x. Agora a expressão é x menos 3, que divide aí então pelo x ao quadrado mais o 2x menos 8. Agora, nos pontos em que essa função não é derivável, é no ponto onde há uma descontinuidade. Nos pontos onde há uma descontinuidade, ou no ponto onde há uma descontinuidade aqui da primeira espécie, mesmo sendo da segunda espécie, basta que haja aqui uma descontinuidade. Por exemplo, pode ser uma descontinuidade dessa natureza aqui. Assim, exatamente assim, e vai para lá. Amigo, neste ponto aqui a função tá, não é derivável. Tá? Apesar que tem uma descontinuidade aqui está eliminável, mas essa função aqui não é derivável. Também no ponto não faz a parte do seu domínio. Então vamos calcular aqui o domínio para ver então em que ponto essa função aqui então não faz a parte do seu domínio. Basta ver aqui então x ao quadrado mais o 2x menos 8 igual a, então, a 0. Agora procura dois números, porque isso é uma equação quadrática, em que somados dá então menos 2 aqui e multiplicar desses números dá então aí o menos 8. Vou aplicar aqui então soma e produto. Soma e produto é igual a quinta soma, é igual a menos b que divide a quinta pelo a. O produto ficamos aqui então com c que divide por a. Agora veja aqui, eu posso aplicar então aí dois números em que somado dá menos 2 e multiplicar dá aqui então 8. Esse número com certeza é aqui então o 2 e o 4. Mas um deles aqui deve ser negativo. Qual dele? Este ou este, amigo? Com certeza será então este aqui. Por quê? Porque o 2 mais então menos 4 é igual a menos 2, mas 2 vezes menos 4 é igual a quinta 8. Logo, nesses pontos, então, a função é derivável. Um ponto de x sendo igual a quinta 2 e o x sendo igual a, então, a menos 4. Então, nesses pontos, a função aqui não é
derivável, um ponto de descontinuidade. São pontos onde não faz a parte ainda do seu domínio. Agora veja quem está aí ao lado. Nós podemos marcar assim a alternativa aí está D. Veja que aqui não e aqui não, só a alternativa D está mais que correta. Agora vamos interpretar então esse número. Amigo, você tem que ter aqui então boas noções e bom entendimento das aulas anteriores para não ter dificuldades aqui. Atenção. Veja que temos aqui então a reta tangente ao gráfico desta função no seu ponto de interseção com o eixo OY, faz aqui então aí o ângulo em OX. Esse ângulo é igual a quanto? Nós queremos aqui então ângulo onde faz aqui. Amigo, eu sei que você não percebeu bem então a leitura. Eu sei mesmo. Veja que então posso colocar aqui então ao lado só para você poder entender. Nós temos aqui então um ponto, um gráfico exatamente assim. Aqui é Y, aqui então é o X. Agora, suponha, segundo ele, esta aqui é uma curva, essa aqui. Nesta curva, como essa é uma equação uma função exponencial, poderia ser uma curva exatamente assim, depende aí. Agora, num ponto, aí então, por exemplo, neste ponto aqui, há uma reta tangente que está a passar ali. Exatamente assim. Agora, nesse ponto aqui, tem essa reta tangente, tem a sua abscissa aqui. Veja aqui. Podemos ler bem essa questão. A reta tangente ao gráfico desta função no seu ponto de interseção com o eixo OY. Ou seja, a reta tangente no seu ponto de interseção. Onde é que a função de interseção está essa parábola que eu chamei como sendo então aqui f de x? Essa parábola para mim é f de x. Agora, qual é então aí o seu ponto de interseção? No ponto de interseção é aqui, disse que esse ponto aqui tem um ponto OY. Tá? OY. Então, qual seria então a equação da reta tangente? Ou seja, uma reta tangente disse aqui que passa então neste ponto aqui. A reta tangente ao gráfico no seu ponto de interseção com o eixo y faz o eixo y, o ângulo igual. Nós queremos aqui então aqui ângulo então faz aqui, o ângulo então igual a quanto? Neste ponto. Também poderia ser então algo assim, depende de onde você poderia posicionar. Também poderia ser aqui então ângulo, por exemplo aqui. Tá? Agora vamos então ao lado só para você poder entender. Então o que seria aqui? O único ponto que nos ajuda quando nós interpretamos bem é de que aqui nesse ponto de tangência o x aqui é igual a zero. Logo, o x no ponto de tangência é igual a zero. Nós sabemos que a derivada do ponto aqui da tangência, eu posso chamar aqui então um ponto x1 ou x0. No ponto aqui está x0 será igual a quem está aí a m. Este m é igual então ao coeficiente angular da reta tangente naquele ponto aqui. Agora, essa reta tangente tem o seu coeficiente angular. O coeficiente angular, então, amigo, é essa parte aqui, ou seja, o coeficiente angular, então, o quão dele está varia aí. Então, esse ângulo que nós precisamos, por exemplo, este ângulo. Agora, eu posso derivar. Deriva este, coloca então o x0 como sendo então aqui a 0. Agora, vamos encontrar aqui então o coeficiente angular. Nós sabemos também, da aula 1, que tangente, então, ou seja, o coeficiente angular será igual a quem está a tangente do gráfico, exatamente assim. Mas sempre no sentido de quem está anti-horário. Exemplo assim, exatamente assim. Não aqui poderia ser assim, no sentido de quem está anti-horário. Também são coisas que nós vimos na aula 1. Agora, veja aqui. Eu posso primeiramente então, encontrar aqui a derivada dessa expressão e colocar aqui em lugar de x o zero. Só para nós podermos então, acabar com essa questão. Vamos então, o f de x, derivada, é a mesma coisa colocar então 2x mais uma unidade multiplicada aqui então pelo e menos x. Vamos colocar aqui então ao lado só para vermos então o nosso espaço. Veja aqui, o f de x derivada será igual, essa aqui é a derivada de produto, temos aqui duas funções se multiplicando, ficaremos aqui então com 2x mais uma unidade multiplicada aqui então pelo e menos x, tá? Somado, atenção e atenção aí. Vamos continuar aqui, meu amigo, veja aqui. Meu amigo, é simples aqui então aplica apenas a regra das derivações. E também copia mais aqui então 2x mais uma unidade, multiplica então pelo e na menos x. Deriva aqui e deriva aqui. Deriva desse ponto é igual a 2 vezes o e na menos x. Mas aqui temos o 2x mais uma unidade. Derivada daqui, meu amigo, ficamos aqui então com quem? Com o e na menos x vezes o menos x aqui está derivada. Aqui dá menos 1. Logo ficamos com 2 vezes o e na menos x, mas aqui teremos o 2x mais uma unidade vezes, essa parte como dá 1, logo aqui então fica negativo, aqui, porque é uma multiplicação aqui, vezes o e na menos x. Agora, leva então ponto 0, vamos colocar aqui então a primeira derivada no ponto 0. Agora, veja, a primeira derivada aqui está no ponto 0,
será igual a 2 vezes o e na menos 0, menos, aqui temos 2 vezes, 2 nesse caso, 2 vezes 0, mais uma unidade, vezes o e na menos 0. Agora veja, o e na menos 0, isto aqui está 0. 0 é igual a 1. Logo aqui dá 1, ficamos exatamente assim. Aqui ficamos com 2 menos, aqui ficamos com o quê? Com 0 aqui. 0 mais 1 é igual a 1. 1 vezes esta parte aqui dá 1. Logo ficamos aqui está 1. Consequentemente aqui dá 1. Logo, nós vimos aqui essa nossa condição. Aqui poderia ser m ou a, é a mesma coisa, que o coeficiente é angular. Agora veja, ficamos aqui então com a derivada, exatamente assim, será igual a quem está coeficiente angular assim. Nós queremos então este ângulo aqui, meu amigo. Para você encontrar esse ângulo, basta aplicar quem está arctangente. Então, tangente de 1. Quando é que vai a arctangente de 1? Esse ângulo aqui está 45 graus. Como assim, Julie? Deve saber que então, para que tangente de ângulo seja igual então, a 1, nem é necessário que esse ângulo seja igual a 45 graus. Logo, exatamente assim nós temos então a nossa resposta. O ângulo que nós precisamos é igual a 45 graus. Exatamente assim. A arctangente, meu amigo, é uma função inversa. Tá? É uma função então, inversa de tangente. Agora, veja quem está aí aqui. Número 4. A derivada dessa função, no ponto em quando x é igual a 1 é igual a, nós vimos isto aqui está nas derivadas laterais. Como assim, Julie? Vamos a isso. Nós queremos então a derivada dessa função aqui modular. Como? Veja aqui. O f de x será igual ao módulo de 1 menos x. Agora, qual é a condição dessa função modular? Essa função modular, meu amigo, será igual a quem está 1 menos x, a própria função aqui. Se por acaso o x menos, ou seja, 1 menos x, será que está maior ou igual a 0. Positivo igual a 0. Ou será igual então ao oposto, que é 1 menos x, se por acaso o x menos 1 for aqui está menor do que 0. Amigo, vamos aproximar então exatamente aqui. O f aqui está de x será igual, vamos colocar essa condição aqui, será igual então a 1 menos x, se por acaso o x, nós podemos passar então esse para lá, ficamos aqui então com x, para fazer outra operação, esta equação bem mesmo corretamente. Ficamos aqui então x menor ou igual a, então, a 1, tá? Agora aqui ficamos então com quem? Este vezes ficamos aqui então com menos 1, aqui ficamos com mais x, tá? Eu fiz a distributiva aqui. Se por acaso o x for igual a quem está aí, o x for neste caso, então menor do que 1. Agora, aqui ficamos com maior do que alguma coisa aqui. Passamos para lá, então o x fica maior. Quando nós passamos este para lá, o x aqui fica maior. Veja aqui, vamos prestar atenção aqui. Se o x for maior, logo passa este para lá, ficamos aqui então com 1 maior ou igual a 0, tá? Ou seja, 1 maior ou igual a x. Logo, o x aqui então é menor. Agora, neste ponto, ficamos aqui então com 1 menos x menor ainda do que 0. Passar isso para lá, ficamos com x maior do que 1. Exatamente assim. Logo, aqui o x é maior. Vamos colocar aqui está bem. Maior aqui. Agora, qual seria então a condição para que haja derivada? Lá nas derivadas laterais, vimos o seguinte. Que uma função, ela aqui então será derivável num ponto, se por acaso a derivada lateral existir. Também fizemos vários exercícios que falam sobre isso e vimos alguns gráficos em que um ponto, ou seja, alguns gráficos nos pontos a função daqui não é derivável. Foi aula então super excelente. Veja quem está ao lado. Amigo, uma função, derivada aqui está lateral, a função será derivável num ponto. Se a derivada, por exemplo, nesse ponto aqui está em 1, nós queremos aqui a derivada em 1. Se a derivada em 1 pela direita for aqui está igual a derivada de 1 está pela esquerda. Esse aqui está igual aqui a quem? Será igual a quem está aí a derivada? São derivadas. Será igual a quem está a derivada aqui está no ponto 1? Isso irá existir se por acaso a derivada lateral existir. Existir e forem iguais. Agora, se por acaso essa derivada lateral não existir, ou seja, existir e não forem iguais, tá? Esse ponto, essa função não é derivável. Vamos agora aqui na derivada à direita. Derivada aqui está à direita será igual. A função iremos levar aqui à direita quando aqui está o x, ele aqui é maior. Maior é aqui. Maior do que 1 é aqui. Logo, vamos levar então esta parte aqui. O menos 1 mais o x. Vamos aplicar aqui a derivada. Nós queremos aqui a derivada neste ponto. Derivando essa função, ficamos apenas só com 1. Logo, a derivada aqui está no 1 pela direita será igual a apenas só 1. Porque você deriva aqui. Aqui dá 0, aqui dá 1. Logo, vamos aplicar aqui a derivada então aí à esquerda. Essa aqui será igual a quem está ali.
a essa expressão daqui. Derivada aqui à esquerda é quando a expressão daqui é menor, é aqui, menor ou igual a zero. Vamos usar aqui. Logo, nós podemos ver aqui que é 1 menos x e aqui está a derivada. Logo, o f aqui está de 1 à esquerda será igual. Derivando aqui daí, então, simplesmente aí a 1. Aqui é positivo. Eu usei aqui no ponto positivo. Aqui foi positivo. Aqui é negativo. Negativo teremos aqui então menos 1. Logo, o f aqui está de 1 negativo. Ficamos aqui então, ou seja, de esquerda igual aqui está menos 1. Logo, conclusão. Derivada à direita é igual a aqui então, derivada à esquerda é igual a aqui então aí a menos 1. Então, derivada no ponto 1 à direita se é diferente com a derivada no ponto 1 à esquerda. Logo, essa derivada aqui não existe. Exatamente assim. Logo, a nossa opção correta é a opção D. A derivada naquele ponto ela aqui então não existe. É assim que nós podemos então fazer. Terminamos aqui então vimos aqui diversos exercícios. Acredito que você então ficou craque então nessa parte. Agora, te vejo então nas nossas próximas aulas, onde começaremos a falar do ponto de inflexão, os pontos, todo aquele conceito gráfico, amigo. Interpretarmos todo aquele assunto, mínimo, máximo, vários problemas então de mínimo e máximo, amigo. Eu te vejo nos nossos próximos conteúdos e até lá.